Então hoje eu quero compartilhar com você sobre um Deus que tem muito mais. Quando você acha que você recebeu muito de Deus, Deus ele tem muito mais para te surpreender. Agora, qual que é o segredo de tudo isso? É ser contente. As irmãs estão me olhando com cara de braba, eu já entendi que eu esqueci, tá bom? Eu vou lembrar. As crianças de 2 a 12 anos, pode ir lá para o culto de vocês, já que as irmãs estão esperando vocês lá. Tem um presente especial para vocês lá hoje, que veio lá do Paraná. Quero agradecer se tem alguém do Paraná nos assistindo. Obrigado pela, eu não lembro o nome da escola, mas a gente postou nas nossas redes sociais hoje. Uma escola que os alunos fizeram uma lembrança para o culto de hoje, lá do Paraná, tão distante, nem nos conhecem, e prepararam uma surpresa para o nosso culto para as crianças hoje. Elas vão ficar faceiras. Então nós temos visto uma mobilização tão linda nesses dias, mas atrás de cada uma dessas pessoas está Deus. É Deus quem está fazendo tudo, amém? É importante você saber, não deixe de honrar, não deixe de agradecer. A cultura da gratidão é a cultura do povo de Deus. Ser grato pelo que você recebeu, e ouso dizer para aqueles que têm um pouco mais de fé, por aquilo que você acha que ainda não recebeu. Porque se você pediu para Deus, ele já foi gerado no mundo espiritual. Já foi gerado. Eu sou alguém que eu costumo ver antes de ver. Os irmãos que estão comigo há mais tempo sabem. Tudo que nós temos nesse prédio aqui, nós geramos vendo. Quando estava aqui no culto que eu falei, olha irmãos, tem uma parede aqui que nós vamos ter aqui atrás, olha o forro, e não tinha nada, era tudo sem forma e vazio, mas foi acontecendo. Agora eu quero que você olhe para esse piso vinílico que nós colocamos aqui, ó. Esse piso vinílico aqui, esse piso que está aí é só uma ilusão de ótica. Você vai ver um piso vinílico aqui, nós vamos colocar, para o verão que vem nós vamos estar com os ar-condicionado, vai estar geladinho, isso aqui vai estar cada vez mais bonito para receber você. E vai chegar um dia que eu vou convidar você para dar uma voadeira naquela parede de gesso lá de trás. Se a quantidade de roupa que veio não derrubou ela para cá, nós vamos derrubar para lá uma hora dessa. Porque vai chegar muita gente nessa igreja. Deus vai acrescentar muitas pessoas que já estão sendo geradas. É como uma gestante que está grávida, não viu ainda, propriamente dito, o bebê. Mas ela já sabe, ela já está gerando dentro do coração dela. O pai já está com a expectativa, os avós, a família, está tudo sendo preparado para receber essa criança. É assim que nós estamos. Nós estamos em dias de gestação. Nós vamos gestar muita gente para Jesus. Creia nisso. E essa é a nossa alegria. É isso que nos traz alegria, esperança, vida. E Deus é um Deus que coopera com muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, como que eu poderia mostrar, exemplificar quem Deus é, dentro desse título que nós colocamos hoje nessa mensagem, né? O Deus que é muito mais. Você olha Deus, primeiro você precisa entender que Jesus é Deus. Amém? Você crê que Jesus é Deus? Amém? Você precisa crer nisso. Por quê? Porque tem gente que crê que Jesus é apenas um profeta que veio nessa terra, um homem que veio anunciar uma mensagem e morreu e acabou. Quem crê nisso está perdido. Quem crê que Jesus foi só um homem natural que viveu nessa terra, está indo para o inferno. Está indo para a morte eterna. Porque Jesus é a esperança da humanidade. Nós precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus. E Jesus, ele veio para expressar quem Deus é. Então, conhecendo Jesus, primeiro, sabendo que ele é Deus, nós, então, conhecemos Deus conhecendo Jesus. E quando nós vemos o ministério de Jesus, nós vemos a bondade, nós vemos a compaixão. Olha, você não vai encontrar na Bíblia, no Novo Testamento, Jesus sendo duro com os pecadores, sabia? Você vai encontrar Jesus sendo gracioso com os pecadores, mas muito duro com os religiosos. Muito duro, batendo de frente, se posicionando. Por quê? Porque os religiosos achavam que eles eram alguma coisa. E os pecadores chegavam diante deles sabendo que não eram nada. Então o que eu quero dizer para você? Ele é a essência de quem Deus é. Agora, quem Deus é? Deus é bom. Você olha para Jesus, e você não vê Jesus chegando no meio de uma multidão, com 5 pães e 2 peixes que trouxeram até ele, e fazendo contagem. Ah, nós vamos ter que, isso aqui não vai dar. Bah, tá louco. Não, isso aqui, não, você vê ele pegando o que tem, levantando, dando graças e distribuindo. E no final disso,
o que sobra? Muito mais. Pão e peixe. É assim ou não é? Quantas vezes você olha para as suas finanças e você diz, não, eu tenho muito pouco, eu não posso dar para fulano, eu não posso fazer isso aqui. E aí, por causa disso, você perde a oportunidade de ver aquilo multiplicar na sua mão. Quantas pessoas vivem na linha da limitação a vida inteira por não aprenderem a serem generosos? Você sabia que só existe um princípio na Bíblia para você prosperar? Só um. Só um. Não existe nenhum outro. Você pode ler livros de finanças, tudo bem, é bom, estude. Eu também gosto de estudar sobre isso. Mas só existe um princípio que te faz prosperar segundo a Bíblia. É ser generoso. A alma generosa, essa prosperará. Quem guarda para si, vai ficar só com o que tem. E até o que tem lhe será tirado. Está escrito isso na Bíblia. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que fala. Então, Deus quer fazer de você uma fonte. Agora, isso é só financeiro? Não, é em tudo. Você recebeu alegria por meio de Cristo? Compartilhe a alegria que está dentro de você. Você tem paz na sua vida? Compartilhe dessa paz com outras pessoas. Você vive um casamento que você vê Jesus no seu casamento? Compartilhe isso com outros casais. Então, tudo na nossa mão foi dado para que nós possamos compartilhar. Porque o nosso Deus é o Deus do muito mais. Ele tem muito mais. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, a Bíblia diz, do que pedimos ou pensamos. Muito mais do que você pode imaginar. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos ver Jesus também chegando numa... O primeiro milagre de Jesus foi lá em Caná da Galileia. Ele foi num casamento. E chegou uma hora que o vinho acabou. É o vinho, viu? Vinho mesmo. Tem gente que fala que era suco de uva. Não era, era vinho. É o mesmo vinho que Noé se embebedou. Vinho. Feito da uva. E chegaram, a mãe de Jesus, a Bíblia não fala mãe, mas assim, não trata Maria como a mãe de Jesus. Jesus não trata ela como mãe. Mas, ele sempre diz, mulher, ele confronta isso. Se você entender e ler a Bíblia, você vai ver. Mas vamos partir do princípio. Ela diz, chegou a hora de fazer o milagre, resolve esse problema. Ele falou, que eu tenho eu contigo, mulher? Agora não é o momento. Aí ela vai e diz assim, chama os servos e diz, fazei tudo o que ele disser. Você sabe qual é o mandamento da irmã Maria? Faça tudo o que Jesus disser. Esse mandamento nós devemos seguir à risca. Faça tudo o que Jesus disser. Se Jesus falou na sua palavra, faça e você vai ver o resultado na sua vida. O que eles fizeram? Jesus falou, enche essas talhas de água. Não era pouca coisa, era muito mais do que aquele casamento precisava. E quando eles foram servir aquele vinho, o que acontece? A pessoa responsável por degustar o vinho e saber se o vinho era bom, fala, uau! Normalmente nas festas de casamento, eles servem o vinho bom primeiro. Quando eu conheci a minha esposa, vou abrir um parênteses aqui. Quando eu conheci a minha esposa, eu era um pinguço, eu era bêbado. E o meu sogro tinha o quê? Um boteco. Juntou o sujo com o mal lavado. Então, assim, o meu sogro tinha um boteco e eu era um pinguço. Só que, participando dos bastidores, eu fiquei, assim, com muita raiva. Porque eu via o meu sogro, nos fundos do boteco tinha uma caixa d'água, daquelas de Brasilite, cheia de garrafa dentro. Eu ficava olhando, eu via aquela caixa, eu falava, que é essas garrafas? Aí eu chamei a moça, né, que hoje é minha esposa, falei, por que o teu pai coloca as garrafas tudo dentro d'água? Ele falou, isso aqui é tudo polar, vazia. Ele compra a skin e também bota aqui. Quando fica muito tempo molhado, tu troca o rótulo, tira da skin e bota da polar. Eu falei, sem vergonha. Fazia isso com a Sete Campos, com o Velho Barreiro, trocava os rótulos de tudo. Quando eu achei que eu já tinha vindo de tudo, um dia eu vejo eles fechando o bar, recolhendo os copos dos bêbados e colocando tudo numa garrafinha. Eu falei, por que faz isso aí? Para servir amanhã de novo. Eu falei, Jesus, essa vida de bêbado é muito terrível. E eu era o bêbado nessa história. Falei assim, quantas vezes já fui enganado nesses botecos, meu Deus do céu.
Mas por que nós estamos falando disso mesmo? Porque Jesus fez um milagre na festa de casamento. Então, o que eles faziam? Realmente, quando todo mundo estava bêbado, eles botavam o vinho ruim. Que aí ninguém ia perceber. Mas nesse momento, ele fala assim, e vocês fizeram o contrário. O vinho bom ficou para o final. Porque tudo que Jesus faz tudo que Deus faz é bom. Deus é bom. Agora, fez um pouquinho, um copinho para cada um? Não, foram talhas cheias, 12 talhas cheias, abundância, houve abundância naquela liberação. Agora, por que você acha que Deus é um Deus de escassez? Por que você acha que Deus é um Deus mau? Ele não é. Ele quer que você experimente abundância em tudo. Quando a Bíblia fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir, ela também fala que Jesus disse, eu vim para vos dar vida. Uma vida mais ou menos. Vida em abundância. Você percebeu que tudo é muito mais. Deus, sabe o que Ele quer fazer para você? Te dá muito mais do que você precisa para viver. Só que qual que é o problema? Você precisa entender o porquê que Ele faz isso. Nós somos uma igreja aqui de 160 membros. Eu falei que 30% está aqui nos ajudando, fisicamente. Os outros 30% estão fora, orando, mandando seus dízimos, suas ofertas. Eu louvo a Deus por isso. Também são participantes, como se estivessem aqui. Os outros 30% estão orando também. Então, 30, 60, 90. Tem 10% que sumiu. Eu já pesquisei. Não morreu na enchente. Tem 10% que eu não sei onde é que está. Já procurei, já liguei, porque eu quero ajudar. Não sei como é que está, se está precisando de alguma ajuda. Então, 90% está firme, glória a Deus. Está ajudando de alguma forma, orando, né, estando conosco. Existem várias formas de participar. E 10% que sumiu. Eu tenho medo que esses 10% que sumiu, qualquer momento eles apareçam. E normalmente os 10% que apareçam, eles aparecem assim. Ninguém me ajudou. Eu precisei. Eles usam a Bíblia. Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Se eles falarem isso, eu vou dizer assim, nós temos tanta água aqui que se estourar, inunda a cidade de novo. Sério? Tem tanta água mineral aqui, se essas garrafas estourar tudo de uma vez só, pega o barco. Então assim, eu estou dizendo, nós queremos abençoar muita gente e vamos. Só que, por que Deus nos deu? Por que eu estou falando isso para você? Porque Deus nos deu muita coisa e não vai parar, vai dar muito mais ainda. Mas não é para ficar para nós. Pega a visão aí. Se Deus me deu muito mais do que eu preciso para esse local, eu já entendi. Nós recebemos até agora aqui, mais ou menos, 1.500 cestas básicas recebemos de oferta aqui. Pastor, onde é que estão essas cestas básicas que eu estou precisando? Mais de 1.400 nós já entregamos naquela porta ali. Porque nós recebemos muito mais do que nós precisamos. Então, quando Deus me dá muito mais do que eu preciso, eu entendi, é para mim compartilhar. Porque Deus não quer que você seja abençoado. Preste atenção. Deus quer que você seja uma bênção. Agora, o que é melhor? Precisar ou ser aquele que ajuda quem precisa? Entendeu o que eu estou dizendo? Pastor, eu preciso de um milagre financeiro. O que é melhor? Precisar de um milagre financeiro ou ser próspero? Entendeu? Quem precisa de um milagre financeiro está pitimbado, quebrado, arrebentado, como diz o meu professor de finanças. Está arrebentado. Porque precisa de um milagre toda a vida. Mas o que Deus tem para você é prosperidade. É ter muito mais do que você precisa, para que outras pessoas possam ser abençoadas por você. Eu tenho vivido assim. Não é de hoje, não é por causa disso tudo que está acontecendo. Minha vida tem sido assim, no pouco. No pouco. Está aqui o obreiro Jonas. Já foi tomar café na minha casa com café repassado. Ele ficou apavorado. Falou, chá isso aqui, pastor? Eu falei, não. Eu vi que ele ficou vermelho, porque ele não sabia o que tinha acontecido. Ele falou assim, isso aqui é chá, pastor? Eu falei, não, isso aqui é o café. Só que esse café é a terceira passada dele já. Que como nós não temos, e eu gosto de café, é o que tem. Ele ficou roxo.
Tomou aquele café sorrindo. Porque é o que tinha para o momento. Mas tudo isso, dando glória a Deus. As coisas dessa terra não me fascinam. Eu vou ter tudo, você pode ter tudo, mas nada pode ter o seu coração. Amém? O seu coração tem que ser de Jesus, só dele. Porque se você tiver um coração para Jesus, tudo que ele coloca na sua mão, você entende que isso é uma fonte. Ninguém ganha de Deus no dar. Ninguém. Ninguém. É uma semente espiritual que você tem plantado. Não estou falando de finanças, amém? Mas também. Tudo na sua vida, Deus quer fazer muito mais. Muito mais. Você precisa crer nisso. A Bíblia fala claramente lá em Romanos capítulo 5, versículo 8. Bota para nós lá no projetor. Estou aqui na introdução da palavra. Nós vamos até um pouquinho além ainda. Romanos 5, 8. Nós vamos ler o 8 e o 9. A palavra de Deus diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Calma. Está nervoso? Está apressado? Vou ler outro versículo para vocês que não está aqui. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu sei que está na hora da janta, mas a Bíblia diz, nem pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de beber, nem pelo que haveis de vestir. Depois vocês podem passar no guarda-roupa solidário e escolher umas roupas ali. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda... Pastor, Deus me ama porque eu sou um bom crente. Não faço nada de errado. Não, a Bíblia diz que Ele te ama quando você era pecador. Jesus morreu quando nós era ainda pecadores. Vai lá. Agora pode passar. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da... Tá, peraí, vamos entender isso aqui. Você percebeu qual que é a frase que está ali? Logo, vamos repetir junto aqui, Romanos 5, 9. Logo, qual que é a palavra que fala? Muito mais. Eu estou falando sobre quem? O Deus que é muito mais. O Deus que nos dá muito mais. O Deus que provê muito mais. O Deus que nos dá muito mais do que precisamos para viver. Então, o que ele está dizendo aqui? Que quando nós éramos pecadores, o que ele nos deu? Jesus. Sim ou não? Jesus, ele veio para os pecadores. Ele morreu para os pecadores. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem que ganha a vida eterna? Quem se comporta? Quem ganha a vida eterna é quem não comete nenhum erro. Quem ganha a vida eterna é quem faz a bondade para os outros. Quem que ganha a vida eterna então? Quem crê. É a fé que te coloca na eternidade. Não é suas boas ações, não é você fazer o bem. Uma moça chegou aqui e falou assim: pastor, eu quero ser voluntária aqui, posso vir? Falei, pode. Eu falei assim, qual que é o intuito de ser voluntária? O que tu deseja? Assim, ela falou, eu quero garantir a minha salvação. Falei, é mesmo? Ela falou, sim, se eu fazer o bem, é certo que eu vou para o céu. Eu pensei em perguntar para ela, onde está escrito isso na tua Bíblia? Mas não perguntei, porque nós estamos precisando de voluntário. Falei, não vou entrar em discussão teológica, porque agora a mão de obra é necessária. Mas no momento dessa eu pego ela num culto desse. Mas eu acho que alguma coisa que o espírito dela não bateu com o meu, que ela nunca mais apareceu. Ela só veio naquela noite dizer que voltaria no outro dia e nunca mais apareceu. Mas por quê? Porque as pessoas acham que fazer boas ações pode salvar alguém. Quando, na verdade, só pode fazer boas ações quem já é salvo. Porque não há bem em homem algum. Não há bondade no homem. E louva a Deus que nós somos igreja e ensinamos sobre tudo. Sobre relacionamento, sobre casamento. Isso não quer dizer que nós somos perfeitos em tudo, amém? Mas nós ensinamos a Bíblia. A Bíblia. Se eu esperasse para ensinar só o que eu vivo,
eu ia viver a vida inteira sem ensinar muita coisa. Nós precisamos ensinar toda a Bíblia. O padrão é Jesus. E à medida que nós vamos ensinando, nós vamos aprendendo. Porque a palavra é uma espada de 2 gumes. Eu estou aqui, ela está cortando aí, e ela está cortando aqui. Ela está cortando aí, ela está cortando aqui. Enquanto eu ensino, eu também aprendo. Quando estão me entendendo, diga amém. Então nós vemos que Deus trabalha dessa forma e Ele alinha propósitos. Agora nós precisamos saber de fato quem Deus é e o que Deus tem para nós. Então, por que eu falei? Muitos jovens eles querem ter um relacionamento. Porque nós promovemos isso na vida da igreja. É natural e normal que pessoas se casem, constituam família. É bíblico, é ensino bíblico. Só que muitas vezes eles querem fazer a coisa certa no tempo errado. No tempo errado e da forma errada. Então, fazer a coisa certa, Deus tem um príncipe e uma princesa para cada um? Tem sim, é certo que tem. Pastor, e para quem foi chamado para ser eunuco? Onde é que saiu essa pergunta? Será que um dia alguém me fez essa pergunta? Ou foi uma seta maligna que entrou aqui agora? Mas a verdade é que eu não creio muito, eu creio que todos precisam ter família. É a ordem de Deus, ser de fecundo. Porque o que é mais atacado hoje é a família. Qual que é a conversa das famílias hoje? Não queria tocar nesse assunto, mas vou ter que tocar, faz parte do processo. Deus o sabe porque eu estou falando isso hoje. As famílias, elas não querem ter filho mais. Sabia disso? Não querem. E os que têm 1, 2, não querem mais. Pastor, vivemos dias difíceis para criar os nossos filhos. É mesmo. Eu acho que você deveria ter. Filhos são bênção. E filhos atraem favor de Deus. Bênção de Deus. Agora, claro, cada família define quantos vão ter. Mas nós vemos um mundo que as mulheres não querem ter filho por causa de trabalho, por causa de posição, por causa de um monte de coisa. Mas não se esqueça, Deus é o Deus do muito mais. Eu tinha um sonho de ter 6 filhos. 6. Sério. Deus sabe. Eu tive 3. No terceiro, a minha esposa teve um problema. E aí não dava para ter mais. Eu falei, vou adotar. Aí hoje eu adotei 2. Eles são grandão. Me dão mais trabalho que qualquer um dos 3 que eu criei. Um deles dá mais trabalho que o outro. O outro é mais tranquilo. Mas eu amo os 2. Eles foram as primícias dos moradores desse prédio. Eles vieram morar primeiro. Mas eu amo eles. E porque eu amo eles, eu pego eles de frente. São os que mais apanham de mim aqui. Eu acho que filho que não apanhou do pai tem problema complexo interior. Por que eu estou falando disso, meu Deus? Vai saber, Deus é que sabe. Mas sério, eu tenho isso na minha cabeça. E eu acho que é verdade. É o Deus do muito mais, varadas muito mais. Edita a parte da varada, senão eu vou ser preso pelo conselho tutelar, o pessoal da live, e dá uma editada. Mas se eles me prenderem, eu vou perguntar, porque eles não estavam aqui o dia que aquela mulher estava espancando uma criança aqui na frente. Eu vou preso com um papel dizendo, não vou ser não. Se eu for, eu prego lá na cadeia, amém? Quando tudo isso fecha parênteses, eu sei porque eu continuei aqui, porque eu abri o parênteses, não fechei mais. Fecha parênteses. Então, desses muito mais de Deus que nós vimos até aqui, eu quero falar de alguns aspectos dentro disso, que quando Cristo morreu na cruz, ele não morreu para uma única pessoa. O que a Bíblia fala dos pecadores? Porque Adão pecou, todos pecaram. E destituídos foram da glória de Deus. Em Adão, todos nascem pecadores. Como que Deus resolve esse problema? Você não é pecador porque você pecou. É isso que você tem que entender. Você é pecador porque você nasceu com a natureza do pecado dentro de você. Quando uma criança nasce, ela não nasce pecando, mas ela tem a natureza pecaminosa dentro dela. Por isso que, em um determinado momento, ela vai brigar com o seu irmãozinho, vai morder o peito da mãe. Ninguém ensinou isso para ela, mas, por causa da natureza pecaminosa, ela aprendeu. Jesus, quando veio, ele veio para reverter essa situação. Mas ele não veio para colocar um pano sobre o pecado. Ele veio para resolver o problema do pecado.
Quando João Batista viu ele, eu falei aqui na semana passada, o que João Batista falou? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirar é resolver o problema do pecado. Então ele tirou resolvendo como? Para Deus hoje, quando você crê em Cristo, não é uma questão de você ser um pecador redimido. Não, eu sou um pecador arrependido que agora ama Jesus. Não. Para Deus você é como se nunca tivesse pecado. Você foi restaurado na sua natureza. Para Deus hoje a sua natureza é a mesma de Adão antes da queda. É como quando Deus olha para você, em Cristo, é como se você nunca tivesse pecado. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão falhou, mas o segundo foi perfeito, pleno, e ele resolveu o problema do pecado, da condenação. Quantos creem, diga amém. Então, por que agora, então, você não precisa mais ter medo da ira de Deus, da condenação, do inferno? Por quê? Porque a ira de Deus não pode mais vir. Olha aqui que está escrito no final do versículo 9. Justificados, pois, pelo sangue, seremos por ele salvos da... O que é a ira, pastor? A ira é a indignação de Deus que virá sobre essa terra. Pastor, a ira de Deus, essa enchente que aconteceu aqui, não é. Por que eu posso te provar que não é? A ira de Deus vai produzir destruição na terra, sim ou não? Em algum momento vai. Algum momento vai. Mas por que isso não é a ira de Deus? Porque Deus não manda a ira sobre os filhos. Essa enchente atingiu gente que não é filho de Deus e gente que é filho de Deus. Deus não trata todo mundo igual. Deus separa público. Por isso vão ter 3 julgamentos no final de tudo. Então Deus não mistura. Então isso não é Deus quem está fazendo, é o diabo. Porque todos foram atingidos de alguma forma, filhos e não filhos. Quando a ira de Deus vier sobre a terra, e aí sim, o povo vai ver o que é ira, o que é terror, nós seremos guardados. Nós não vamos passar pela ira de Deus. Por quê, pastor? Porque lá na cruz, que saudade da cruz. Ela era tão linda aqui nesse canto. Aleluia. As LEDs ainda estão aqui. E o Vinícius está aqui. Amanhã, Vinícius, bota essas LEDs para funcionar. Então o que acontece? A cruz, ela nos colocou numa outra posição, numa outra dimensão. Quando nós recebemos Jesus, o que morreu na cruz e ressuscitou ao 3º dia, a partir de então você não é mais dessa terra, você não está debaixo mais da dispensação desse mundo. A ira de Deus virá sobre o mundo, mas virá sobre os filhos da desobediência, não os filhos que se entregaram por crer no Filho. Entendeu o que eu estou dizendo? Então o sofrimento não virá. Por quê? Porque ele garantiu na sua palavra, pelo sangue, não é pelo seu comportamento. Se você se comportar direitinho, não fizer nada errado, tudo bem. Agora, se você fizer algo errado, a mão de Deus vai pesar sobre a sua cabeça. Vai com essa mão para lá. A mão de Deus é boa, perfeita e agradável, assim como a sua vontade. Quantos estão entendendo? Diga amém. No versículo 10, passa. Porque se nós, quando inimigos... Alguém aqui já foi inimigo de Deus alguma vez? Se você tem coragem de dizer que você foi inimigo de Deus, levante sua mão aí para mim ver. Quem levantou a mão está falando a verdade, o resto é tudo mentiroso. O que acontece? Porque todos nós um dia fomos inimigos de Deus. Porque não existe meio termo. Não, pastor, eu não era inimigo, mas eu também não era amigo, eu estava em cima do muro. O muro é do inferno, quem construiu foi o diabo. Então quem está em cima do muro, já está lá. Quando estamos entendendo, diga amém. Então existe um posicionamento. Um dia nós éramos inimigos de Deus. Fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. E porque fomos reconciliados, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A vida de Deus, é isso que esse versículo está dizendo, habita dentro de você. Que foi salvo por meio de Cristo Jesus. O Evangelho chegou na sua vida. Você ouviu a palavra, a divina semente do Evangelho. Você abriu seu coração para a divina semente, mesmo não entendendo, mesmo não compreendendo, mas você sentiu algo, você falou, uau, eu creio nessa verdade, eu não sei o porquê, mas eu recebo. E essa verdade então entra na sua vida e começa a te mudar. Não como uma religião, mas como cristianismo.
de dentro para fora. O cristianismo, o novo nascimento, não tem a ver com mudança de roupa. Tem a ver com mudança de coração. Coração. O seu coração é mudado. Pastor, mas a Bíblia diz, enganoso é o coração mais que todas as coisas. Esse é o problema. Muitas pessoas leem a Bíblia fora de contexto. Esse contexto não é o contexto da nova aliança. Porque como que um coração vai ser corrompido se ele é um coração dado por Deus e novo? O corrompido era o velho. Quando você nasceu de novo, ele tirou o seu coração enganoso de pedra e colocou um coração de carne sensível àquilo que ele quer fazer na sua vida. Ah, pastor, mas eu conheço pessoas que dizem supostamente que converteram e fazem um monte de coisa errada. Filho, coração novo, mente velha. Coração novo, instantâneo. Mente velha é um processo. Deus é um Deus de processos. À medida que você vai ouvindo a palavra, uma coisa que eu fiquei muito bravo quando eu converti. Minha família falou assim, ele está louco. Eu tinha um Corsinha Wind, chamava ele de Kinder Ovo. Eu sempre dei nome para meus carros. E quando eu converti, carro de crente é van. Eu botei 11 dentro daquele Corsinha. E um dos nossos irmãos lá era sargento da brigada. Eu falei assim, ó, se ele diz, ninguém fala para ele, pelo amor de Deus, mas era a salvação dos irmãos, indo tudo de a pé, eu tenho que levar esse povo embora. E a minha família dizia, louco, vai arrebentar com o carro dele, agora esses crentes. E a minha mãe dizia, fizeram uma lavagem cerebral nesse guri. Ele era tão gente boa, agora só quer andar no meio dos crentes. Eu falava, gente boa? Eu era bêbado, batia da minha esposa, quebrava tudo dentro de casa, fazia um tendel e eu era gente boa. Agora que eu estou me tornando alguma coisa boa em Cristo Jesus, eu pensava na minha cabeça naquela época. E aí, acontecia isso, eu ficava muito brabo, e às vezes eu discutia com ela como todo crente imaturo. É assim ou não é? Logo que você conversa, você quer chutar santinho de tudo que é lado, quer quebrar quadro de santo, quer fazer o tendel. É imaturidade. Por quê? Não precisa disso para que alguém se converta. Amém? Você precisa ser sábio. Sábio. Mas eu, como todo crente novo convertido, fui tolo. Fui tolo, completamente tolo. Afastei muito mais a minha família de mim do que poderia ter feito se eu tivesse usado sabedoria. Mas o que acontece? Ao querer fazer isso e mostrar, né, que eu tinha tido uma nova vida, e a minha mãe dizia que eu tinha feito lavagem cerebral, aí que eu fazia mesmo, ficava bravo. Depois o tempo passou. E tem uma hora que os meninos deixam de ser meninos e se tornam homens, de verdade. E quando eu cheguei nessa fase, eu falei assim, meu Deus, quanta burrada eu fiz. Podia ter ganhado minha família para Jesus muito antes, mas porque eu ofendi a fé deles, a me achando um super-herói, achando que eu era, como todo crente novo convertido, eu falei, puxa vida, graças a Deus hoje todos eles, né, de alguma forma já entregaram a vida para Jesus. Hoje o meu irmão mais velho, que nunca botou o pé, nunca quis saber de nada, quando eu olho ele está entrando aqui. Veio aqui, fez vídeo, falei, é o fim dos tempos. Sério? Só vou ter noção quem era o meu irmão mais velho. Ele é antissocial no máximo. Ele veio aqui, me abraçou, veio aqui, conheceu tudo, apresentei ele como irmão mais velho, corri o risco até de apanhar. Ele falou assim, eu não sou tão velho assim. Falei, tá bom, é novo. Por quê? Porque eu me faço de tudo para com todos, para no fim ganhar alguns. Mas aí você olha assim e fala assim, pastor, mas por quê? Por que esse afã das pessoas querer ganhar outras pessoas confrontando a fé? A sabedoria te faz ouvir. Qual que é o princípio da sabedoria? Ouvir. O sábio, ouve. Então, quando você fala demais, é um grande risco de você falar bobagem. Sim ou não? Provérbios não fala isso? Guarde a sua língua, fale pouco. Tem dois exemplos que eu uso para isso. O primeiro deles, terrorista. Você já viu algum documentário, alguma coisa sobre terrorismo? O terrorista, ele explode uma bomba que tem capacidade de destruir uma cidade. E às vezes mata 5 pessoas. Ou ele pega uma metralhadora que tem 200 balas e mata 5.
e tem um sniper. Já ouviu falar do sniper? O sniper, ele tem uma bala, e quando ele atira, a minha avó falava assim, tiro dado, tiro dado, viu? Tem muita gente que conhecia a minha avó aqui, não sei como, porque ela morreu faz muito tempo, mas é isso que ela dizia, tiro dado, bugio deitado. Então assim, o cara é certeiro, sabedoria é ser certeiro. Entendeu o que eu estou dizendo? É usar a munição de forma certa. Eu também não sei porque eu estou falando de arma, Deus o sabe. Quando estamos entendendo, diga amém. Então Deus, ele é, por meio de Cristo, nós vemos que ele é muito mais. Porque ele nos deu muito mais que nós precisamos. Ele nos salvou com a vida eterna e Jesus morrendo numa cruz, ele pagou muito mais que a nossa dívida. Como assim, pastor? Você devia algo. Existia um escrito de dívida sobre a sua vida. O salário do pecado é a... Então todo que peca tem que morrer. É isso, essa é a exigência da lei. Qual que é a graça em tudo isso? Nós não vivemos mais debaixo da lei, e sim da graça. Porque Cristo morreu por nós, e ele pagou a dívida. Agora, ele não pagou a dívida certinha. Você devia 100 mil, ele pagou 10 milhões. Então você devia 100 mil, ele foi lá e falou assim, ó, toma aqui 10 milhões para pagar a dívida do Márcio Zodreb. Aí o cara fala, mas ele deve só 100 mil. Ele fala assim, não, eu conheço o Márcio, ele vai fazer muito mais atrapalhado, então eu já vou deixar dinheiro na casa para resolver o problema da vida dele toda. Estou usando só um exemplo, tá, Márcio? Fica tranquilo. Então o que acontece? Jesus morrer na cruz é para sanar os problemas. Pastor, quantos pecados eu cometo para que esse sangue cubra todos da sua vida? Não importa quantas vezes você pode errar. Jesus pagou o preço por completo. Está tudo resolvido. A Bíblia nos garante isso. Há espaço para que você possa errar. A religião nunca vai te falar isso. Vai sempre dizer, você tem que ser santo. Para pisar no altar, você tem que ser santo para fazer. Agora, que santidade é essa? A que vem de você ou a que vem de Jesus? Homem nenhum pode ser santo. Porque não habita bem nenhum nessa carne. Enquanto você habita nessa carne, você vai ter raiva, você vai ter indignação. E ainda que você não tenha matado ninguém, que eu duvido, essas carinhas com esses olhos brilhando na minha direção, já pensaram em matar alguém um dia desse. Ah, sim. Nesses últimos 30 dias, eu já pensei em matar uns 10. Sério, Deus é para testemunho, não estou aqui para enganar ninguém, não. Mas só pensei, não matei. Mas no coração estão todos mortos. Então o que acontece? Por quê? Porque isso é sinceridade. Eu poderia estar dizendo aqui, eu sou o pastor. Não, essa é a verdade. Nós estamos num ambiente de guerra. E às vezes, os ânimos sobem aqui. Às vezes o negócio fica tenso aqui. Então, mas o que acontece? Nós somos de Deus. Nós não vamos executar. Nós podemos pensar, nós podemos até tentar agir. Eu ouso dizer, se você agir, Deus te perdoa. Mas, pare no antes de agir. Deixa o fruto do Espírito, o domínio próprio, agir em você. Porque isso também, ele te deu muito mais. Porque a Bíblia diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, mas também que ele nos deu um presente. Ele nos deu o Espírito Santo para fluir nos dons espirituais. E isso é muito mais do que você precisa, sabia? Você precisa viver essa vida cheia do Espírito e produzir essa vida através de outras pessoas na qual nós vamos ensinar, acompanhar, porque muita gente vai chegar que não sabe viver a vida cristã. Alguns vão vir de outros ensinos, de outros contextos, e nós precisamos compartilhar. Ouça, nós somos a igreja que compartilha. Não só comida, não só água, mas vida de Deus. Quando nós reunimos aqui, é perceptível. Alguns estão meio assim, outros assim, de repente começa a vida borbulhar. Quando vê, está todo mundo cheio da glória, cheio do Espírito, querendo mais. Você está aqui há 1 hora me ouvindo, está assim ainda. Tem uns que estão assim, tem uns que estão... Mas está bom, você está aqui, o ambiente está molhado, você está se molhando. Não é bom falar de água nesses dias, né? Mas é uma água do céu, amém? É que também veio do céu. É uma água viva, aleluia. A água da palavra, amém? E por fim, para deixar você ir embora daqui um pouco, Romanos 5:20, bota lá, 5:20. Romanos 5:20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa,
Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Próximo. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante a Jesus Cristo, nosso Senhor. Preste atenção em algo que eu vou te falar aqui. Tem tudo a ver com Ele. O que é servir a Deus? Tem a ver com Cristo. Se Cristo não for o centro da sua vida, não é evangelho. Não é evangelho. O evangelho, Cristo precisa ser o centro. Se Cristo for o centro da sua vida, nada vai depender de você. Entendeu o que eu estou dizendo? Quando você aprende a confiar nele, você está começando a dar um passo na direção de viver o evangelho. Porque é ele quem faz. Quando que nós deixamos o evangelho? Quando nós começamos a nos preocupar. Esses são dias de muitas pessoas preocupadas. Esses são dias de algumas pessoas até entrar em depressão. Se elas tiverem a visão errada, o foco errado, se não tiver alguém que fale na vida deles. Então é importante você saber, nós somos uma voz profética nessa geração. Sério. Eu ainda quero fazer uma lista, eu estou com o endereço de todo mundo que passou por aqui. Por quê, pastor? Que ainda vou tomar café na casa de um, comer um churrasco na casa do outro, jantar na casa do outro. Vou me vingar. Estou brincando. Brincadeira. Olha só, mas por que eu estou dizendo para você? Porque Deus vai mudar a sua história. Só que a reversão que vai acontecer é totalmente diferente de tudo que você já viveu. Por quê? Porque Cristo agora precisa ser o centro da sua vida. A sua expectativa não pode estar em pessoas. Não pode estar em coisas materiais. Ainda que você tenha tudo isso. Entendeu o que eu estou dizendo? Não estou dizendo que você tem que ser pobre, miserável, não pode ter nada. Você pode ter tudo. Mas o seu coração precisa estar nele. Jesus precisa ser o centro da sua vida. O centro do seu casamento. O centro das suas finanças, da sua casa. Por quê? Porque eu vou para a Bíblia e eu não consigo ver Paulo, alguns dos apóstolos, preocupados com coisas materiais. Não sei se você lê a mesma Bíblia que eu, mas eu não consigo vê-los preocupados com isso. Porque eles sabem que o Cristo Jesus, na sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das necessidades. Entendeu o que eu estou dizendo? Então eu queria que você hoje ficasse de pé no seu lugar por um instante. Você é livre, ouça, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Por que eu estou te falando isso? Quando eu te falo que Deus, por meio de Cristo Jesus, tem muito mais do que nós precisamos, uma das coisas que nós podemos dizer que nós recebemos é liberdade. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ela fala também que quem conhece a verdade é liberto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, libertar do quê? Ah, pastor, dos espíritos malignos. Talvez em algum momento seja disso também. Mas esse libertar é das coisas terrenas. O que nós precisamos ser liberto é de confiar nas coisas dessa terra. Quando você confia nas coisas do céu, não há limite para aquilo que você pode experimentar em Deus. Mas quando você confia nas coisas dessa terra, vai ter um momento que você vai se frustrar. Você vai se decepcionar. Falei assim, uau, comprei um carro. Faz acho que uns 2, 3 meses que eu estou com um carro novo. Era novo. Eu entro no meu carro agora, a sensação que eu estou com um 11, 13, fumando. Falo, meu Deus do céu. Falei, esse eu vou queimar para Jesus. Sério, não estou preocupado. Porque a minha cabeça está lá em cima. Eu posso andar com os pés nessa terra, mas a minha cabeça está no céu. Estou dizendo para você, tudo o que você precisa não vem daqui da terra. Tudo que você precisa vem do céu, do Pai das luzes, daquele que não há variação, nada, nada, nada. Ele decide, ele posiciona, você pede e ele te dá. Por isso que ele diz, pede-me e eu te darei as nações, por herança
e as extremidades da terra por tua possessão. Mas o que ele quer em troca disso, pastor? Que eu me comporte, que eu faça tudo certo? Ele quer a sua alma. Jesus, ele quer a sua alma. A Bíblia fala de um homem que enchia os seus celeiros de bens. Dia e noite ele juntava nos seus celeiros. Ele dizia, vou construir celeiros maiores para guardar mais coisas. E sabe qual que é a frase que foi dita para ele? Louco, hoje mesmo pedirão a tua alma e o que tu tem para oferecer. A vida não tem a ver com juntar riquezas nessa terra. A vida em Deus tem a ver com juntar tesouros no céu. Agora, o que é tesouros no céu, pastor? É só você parar para pensar um pouquinho só. O que é mais valioso para Deus nessa terra? Oi? Será que o mar está certo? Será que é vidas? Você sabe que toda conta tem uma prova real para saber se ela está certa. Essa conta também tem uma prova real. Vamos ver se o Márcio acertou. Ele diz que o que há de mais valioso nessa terra para Deus são vidas. Vamos tirar a prova real. O que Deus tinha de mais valioso? Jesus. Ele deu o que ele tinha de mais valioso. Ele entregou para morrer pelo pecador. Exatamente. Então o Márcio está certo. Ele deu o que ele tinha de mais valioso, o seu Filho único, o unigênito de Deus. Agora, todo aquele que entrega a sua vida para esse unigênito, deixa de ser criatura e se torna filho amado. E sabe o que acontece no céu? Há uma festa. Não tem nenhum momento que a Bíblia fala de festa no céu. Quando você compra o seu carro novo, há festa na terra, mas não há no céu. Quando você compra a sua casa nova, há festa na terra, mas não há festa no céu. Quando a sua conta bancária está recheada, há festa na terra, mas não há festa no céu. Mas quando um só pecador, debaixo da pregação do Evangelho, com poder, ele reconhece, ele ergue as suas mãos, ele reconhece Jesus como o único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida, há muito, muito mais festa no céu. Um só! Nesses dias aqui, 31 dias, eu vi mais de 10 se dobrarem, vim correndo aqui para frente, entregando a sua vida para Jesus. Eu quero dizer, tem pessoas sendo aliançadas com a eternidade nesses dias. Eu quero dizer para você, você é participante disso. Há uma coroa que está nos sendo preparada. Há algo, há uma recompensa no céu. Eu quero chegar lá um dia e ver a quantidade de gente que eu já ganhei para Jesus, porque essa é a minha recompensa. Nada nessa terra me fascina, nada nessa terra traz meus olhos. Eu quero dizer para você, você precisa ser um cristão, que os seus pés estão na terra, mas a sua cabeça está no céu. E aí você vai ser útil nas mãos do Espírito Santo. Porque aquele que perder a sua vida, vai achá-la. O Evangelho tem mais a ver com perder de que ganhar. Um dia eu ainda vou pregar sobre isso. Talvez não vai ter muita gente que vai ficar assim, alegre. Mas o Evangelho tem muito mais a ver com perder do que ganhar. Amém? Feche os seus olhos. Coloca a mão no seu coração. Você pode hoje agradecer ao Senhor por essa palavra. Você pode aí no seu lugar invocar o nome do Senhor. Você pode aí no seu lugar adorar aquele que vive e reina. Você pode dizer para Ele, se você não entende ainda o que nós falamos aqui, você pode falar para Ele, me ensina, Espírito Santo. Me ensina a entender, a compreender, a viver a Tua palavra. Ainda que eu não consiga entender, o Senhor é a palavra viva. Me ensina, me capacita, me direciona. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Abra os meus ouvidos para que eu possa ouvir. Me ensina a caminhar pelas pegadas de Jesus. Me faz entender aquilo que o Senhor tem para a minha vida, o Teu propósito, a Tua vontade. Me ensina a viver essa vontade, me ensina a viver esse propósito. Pai, abre os nossos olhos para que nós possamos andar na Tua direção, em nome de Jesus, para que possamos viver debaixo da Tua graça,
debaixo do teu poder. Que nós possamos ter o nosso coração repleto de fome e sede do Senhor, da tua presença, da tua alegria, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode declarar isso? Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Erga sua mão, quero te abençoar, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo cada família aqui representada. Eu declaro, Senhor, a tua graça, a tua bênção, que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Eu ministro a unção de Deus e declaro e profetizo: essa será uma das melhores semanas da sua vida. Eu declaro portas abertas, eu declaro colheita, eu declaro negociações, eu declaro pessoas que vão te procurar para abençoar a sua vida nesses dias. Eu vejo uma enxurrada de ligações. Seu telefone vai tocar com notícias de bênção para sua casa, com notícia de provisão para sua casa. Nesses dias, ainda esta semana, a partir de amanhã, você vai começar a receber ligações que vão te abençoar, pessoas que vão te abençoar de forma abundante. Por isso, já saia desse culto hoje alegre, porque o favor de Deus está na sua direção. Em nome de Jesus, diga amém. Aleluia. Nós estamos encerrados. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Queria que você pudesse abraçar pelo menos 3 pessoas, declarar: se prepare, Deus vai te surpreender essa semana com muito mais. Você que está conosco no nosso canal do YouTube da Videira de Canoas, eu quero abençoar a sua vida, pedir para você se inscrever no nosso canal e pedir para você compartilhar com o máximo de pessoas se esse culto te abençoou. Queria que você também deixasse o seu like, o seu pedido de oração. Nós vamos orar por você. Não deixe de ser um propagador da mensagem, da boa nova, do Evangelho. Deus te abençoe. Tenha uma semana de vitória. Em nome de Jesus.